Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 18 de outubro. Eu vim aqui hoje pra contar pra vocês como é que foi a saga de eu encontrar a minha obstetra atual, quem tá me cuidando agora, quem tá cuidando da minha gravidez agora. Quando eu descobri que eu tava grávida, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma consulta com a minha ginecologista. Ela já foi obstetra, mas ela não é mais, faz muitos anos. Inclusive ela fez o parto da minha mãe, que eu nasci, né? Chegando lá, ela me indicou logo pra tomar ácido fólico e sugeriu que eu procurasse outra obstetra, né? Nessa mesma semana eu já comecei a procurar uma obstetra. Primeiro eu procurei na internet em fóruns, family.net, não lembro o nome. Eu boto escrito aqui embaixo qual fórum que eu procuro, que eu sempre leio sobre maternidade, né? Eu comecei a procurar indicações de obstetras aqui em Porto Alegre e eu vi vários nomes interessantes. Eu queria, a princípio, uma obstetra que atenda pelo IP, que é o meu plano de saúde. Ele é um plano de saúde para professores estaduais só do Rio Grande do Sul, então ele só atende aqui no Rio Grande do Sul. Ele sempre foi muito bom, esse plano, e ele é barato. Só que eu descobri agora que pra plano de obstetra, de maternidade, é horrível. O que acontece? Já vou contar. Aí eu comecei primeiro procurei indicações de obstetras aqui de Porto Alegre, que aceitem IP e que sejam a favor do parto normal. Não só a favor, na verdade, eu queria que fosse partidária do parto normal, o partidário. A gente sabe que o Brasil tem muita fama de médicos empurrarem cesárea, todo mundo empurrar cesárea pra deixar mais rápido, né, o parto. Só que eu não queria isso pra mim. Eu quero realmente tentar um parto normal. E eu sei que depende muito também da boa vontade do médico, né? Porque, assim, eu não tenho conhecimento médico da situação. Então, pra ser sincera, assim, se na hora o médico falar assim, teu bebê tá sofrendo, temos que abrir, eu vou dizer, abre, né? Porque o que eu vou fazer? Eu vou ficar brigando com o médico que eu não conheço, né? Eu não conheço exatamente o que pode estar acontecendo lá dentro, né? Quem conhece é ele. Então eu precisava de alguém que realmente acredite no parto normal, não só acredite, mas queira que suas pacientes tenham parto de parto normal. E tá realmente difícil aqui em Porto Alegre. Procurei casas de parto também aqui em Porto Alegre, essas casas que auxiliam, né, tem doulas e tudo mais. E eu não achei quase nada aqui em Porto Alegre, nada muito claro, nada que eu possa ter o bebê lá. Como tem em São Paulo e em outras cidades, aqui em Porto Alegre eu acho que é meio ultrapassado ainda nisso, né? Tá precisando. E no máximo tem a doula, né? Mas eu queria já já uma médica interessada nisso. Eu fiquei sabendo logo de cara que o melhor hospital pra ter parto normal aqui em Porto Alegre seria o Divina Providência. Ele fica na zona sul de Porto Alegre, fica mas muito longe da minha casa, muito. Primeira coisa que eu pensei, na hora do parto eu vou lá no outro lado da cidade, sei lá, vai saber que hora é, vai que é 6 da tarde, horário do rush, né? É, tudo trancado e eu passando mal no meio do carro, então eu não sei, eu não gostei muito da ideia de ser muito longe, mas em todo caso fiquei com essa alternativa, né? Que lá eles ajudam bastante, a equipe mesmo é voltada para esse tipo de nascimento, né? Aí eu tava procurando essas indicações de obstetra lá no fórum. Algumas mulheres de Porto Alegre me indicaram alguns nomes. Eu vou botar no blog lá, se eu encontrar. São 2 ou 3 médicas que foram indicadas em fórum. E eu tentei ligar e nenhuma das três atende por IP. Então assim, eu já não posso, né? Porque realmente fica muito caro pra mim fazer consultas particular, pagar tudo, pagar os exames particulares, as ultrassons e pagar o parto particular, não dá. Então tem que ser necessariamente, tem que aceitar IP. Tá, plano B. Aí eu comecei a procurar, entrei no site do IP e procurei na área de obstetras. Eu liguei um por um, tinha acho que uns 50 médicos, nenhum tá atendendo por IP. O que acontece? Todos eu ligava e era assim, diziam de cara, não aceitamos IP, não atende mais por IP, mas o que é estranho, porque tava no site do IP escrito lá os médicos que eram atendidos e eu tava ligando pra esses secretários deles, diziam que não atendiam mais por IP.
Aí eu comecei a realmente ficar preocupada, né? Porque nenhum atendia. Comecei a perguntar pra secretária, mas vem cá, hein, por que tá todo mundo me dizendo essa mesma coisa? Por que não atende mais por IP? Nenhum médico atende mais por IP, o que tá acontecendo? Aí me falaram que o IP tem um limite de atendimento pra obstetrícia, sempre tá lotado, né? Então eles não atendem mais. E além disso, eles pagam bem pouco, né, pros obstetras. Eu liguei pra vários hospitais perguntando se aceitam IP. E alguns aceitam, alguns não, né? Pra obstetrícia. Aí eu liguei pro Hospital Santa Clara, uma maternidade aqui de Porto Alegre vinculada à Santa Casa de Porto Alegre. E eu perguntei se podia simplesmente marcar uma consulta diretamente com o hospital, né? Porque era a minha única opção. E daí ela falou que estava bem limitado pro IP, exatamente a mesma situação. A moça me falou que tinha só 20 consultas disponíveis por mês para obstetrícia em IP. Era início de agosto, né? E eu já queria saber como é que tava a situação, eu não sei o que tava acontecendo, eu recém tinha descoberto que tava grávida. A moça só me disse, só tem consulta, primeiro horário, dia 12 de setembro. Daí eu pensei, meu Deus, né? Muito tempo para esperar para a primeira consulta. Mas fiquei pensando e eu resolvi marcar, porque a situação estava tão crítica de achar médico pelo IP que, de repente, essa seria uma boa opção, né? Então eu deixei marcada uma consulta no Santa Clara, dia 12 de setembro. Nisso eu continuei procurando. Liguei pro Mãe de Deus, e o Mãe de Deus, eles não fazem consulta lá, só que eles me indicaram lá um médico que estava atendendo pelo IP, o Dr. Marcelo. Aí eu marquei uma consulta, era lá perto do Mãe de Deus, e eu fui direto lá, rapidamente, em questão de 2 semanas eu consegui uma consulta. Fui fazer a consulta com ele. A primeira consulta que eu tive com ele, que foi a única e última, não sei, ele me pareceu meio estranho. Primeira coisa, eu fico meio assim de ser atendida por homem por uma coisa tão íntima, sabe? Desculpem médicos, homens aí, mas eu não sei, eu não me sinto à vontade de ficar com as pernas abertas lá para um homem. E por mais que seja médico, eu não sei, eu não gosto muito da situação. Eu acho que mulher é mais detalhista, entende melhor a situação, porque provavelmente vai ser ou já é mãe, né? Eu não sei, pode parecer besteira isso, pode ser besteira, mas é como eu me sinto. E de cara ele me explicou como é que seria e tal. Só que assim, até gostei de como ele me tratou, eu e meu namorado. Só que eu não gostei de umas coisas que ele falou na primeira consulta já. Falou que, legal, parto normal, que tu quer parto normal, mas tu tem que ser muito forte, hein? Vamos ver se tu vai conseguir. Tu tem que querer muito, olha, porque é difícil, ele falou. E daí, ponto, tu já desanima um monte, né, com isso. Vai pensando até lá, porque olha, tu tem que querer. E além disso, ele falou que ia ser usada a episiotomia, tá certo o nome? Que é aquele cortezinho no períneo para facilitar a saída do bebê. Que eu já sei que não é totalmente necessário, que na verdade tem como evitar a laceração. Ele falou que com certeza ia lacerar, que isso sempre lacera se não tem corte, que é uma coisa horrível a laceração e que é muito melhor um corte controlado do que uma laceração descontrolada. Ele até me fez uma demonstração com um papel, ele pegou um papel, aí ele botou uma caneta assim, fez um cortezinho com a caneta pra baixo, né? Essa seria a episiotomia. E ele pegou a caneta e fez assim, ó, pra cima, rasgou tudo pra cima do buraco e disse que essa seria a laceração. Eu detestei ouvir isso, né? Ainda mais que eu já li muito na internet, vi que é possível sim ter um parto sem laceração e sem episiotomia. E eu fiquei bem chateada, assim, eu não gostei de ouvir isso, não gostei de ouvir um médico tão pessimista, assim. E uma outra coisa que pra mim foi o fim, assim, foi o fato dele me dizer que talvez seja usado o fórceps. Eu sei que pode ser usado o fórceps, mas, gente, eu tenho pavor daquele fórceps. Eu já ouvi cada história horrível com esse fórceps, e assim, se o cara me diz que talvez seja usado o fórceps, porque assim, o fórceps, até onde eu sei, é uma medida de emergência de assim, se precisar muito, em última situação, assim, em última ocasião, e ele já vai me dizendo que talvez seja usado os fórceps.
Aí eu não gostei muito, eu senti que por todas essas formas de falar dele, eu senti que ele ia apressar o parto, que ele pensa assim, pô, quer fazer parto normal? Até pode, mas eu vou apressar. Daí eu imaginei ele já pulando em cima da minha barriga pra apertar pra sair, enfiando coisa na minha veia pra nascer mais rápido, e eu não quero isso, eu quero um parto tranquilo, eu quero um parto sei lá, que respeite o tempo de nascimento, né, do bebê. Que eu sei que são horas e horas de dilatação e precisa ser respeitado. Isso não adianta ficar empurrando barriga abaixo pra ver se o bebê sai. Imagina! Eu realmente não gostei desse médico e eu fiquei em dúvida se eu continuava, porque realmente era o único que tinha me atendido por IP. Uma das coisas que eu pedi pro Dr. Marcelo foi que ele me desse uma requisição para uma ultrassom que eu pudesse fazer pelo IP, né? E que eu pudesse ver como tá meu bebê, né? Independente de seguir com ele ou não, eu queria ver como é que tava. Aí a primeira ultrassom eu fiz no dia 6 de agosto, na Rádio Imagem, clínica de diagnóstico por imagem aqui. Foi uma ecografia obstétrica. E nesse dia aí, eu achava que eu já tava com 9 semanas de gestação pelas minhas contas. E eu descobri que eu tava com 6 semanas e 2 dias, de acordo com a biometria embrionária. Nesse dia eu também descobri que era um embrião só e não 2, que eu tava em dúvida, né, podia ser. Tinha 0,7 centímetros, muito pequenininho, gente, muito minúsculo. Então, as primeiras imagens do bebezinho. Vocês conseguem ver que esse espaço preto aqui é o útero e esse pontinho branco dentro é o bebezinho. E aí, nesse dia, é mesmo, eu tô grávida mesmo, gente. É a primeira coisa que eu senti, assim, porque eu não tava sentindo nada. Até hoje eu não sinto quase nada de típico de gravidez. Então eu senti que tem coisa aqui dentro mesmo. Eu cheguei a pensar em fazer por SUS.